Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem é espírito. O homem é espírito. Neste versículo vimos corpo, pó, estrutura anatômica, espírito do homem, que é o fôlego de vida. Não é o Espírito Santo. O espírito do homem que dá a condição ao natural viver, e alma vivente. Consequência, 3 itens. E tudo é espírito. A Bíblia, ela é espiritual. O ser humano, antes de ser material, antes de ser natural, antes de ser massa, ele é espírito. A medicina, ela trata o material, o corpo. A medicina, ela trata esse pó, que a Bíblia está falando do pó. O pó é toda essa estrutura óssea, estrutura muscular, estrutura adiposa, estrutura celular, uma estrutura corporal formada pelos seus sistemas respiratório, circulatório e por aí vai. Este é o corpo. E a medicina se limita a tratar o corpo. Por quê? O homem, antes de ser corpo, ele é espírito. E tem aqueles casos, o médico diz, já teve morte cerebral, já viu? Morte encefálica. O corpo está funcionando através de aparelhos, porém já tem uma morte. Por quê? O espírito do homem já se retirou. Já houve uma morte espiritual natural. Aquele espírito produzido por Deus, feito especificamente para habitar dentro deste corpo. Então, o que dá estrutura a este corpo, eu estar falando aqui agora, é o Espírito que Deus colocou em mim. Não estou falando do Espírito Santo, isso é mais para frente. Porque este corpo, esta carcaça, eu chamo de carcaça não numa forma de menosprezo, mas de uma forma de falar que essa estrutura, ela é corruptível, ela é comprometida, ela já está infectada. Mas dentro deste corpo, naturalmente, é morada do mundo espiritual. Tanto o mundo espiritual do bem, como do mundo espiritual da maldade. E quando Deus criou este corpo, criou o homem do pó da terra, formando este manequim, essa estrutura óssea, cada um com a sua formação, com a sua estrutura anatômica, com os seus ossos, com a sua adiposa, com a sua estrutura, com a sua característica. Mas dentro de cada pessoa existe o espírito. O espírito, primeiramente, o espírito dele. O espírito que dá condição deste corpo se mover, dá a voz sair pela boca, todo um sistema. E por que eu estou falando da medicina? Porque a medicina se limita a tratar só o natural. A medicina não trata o mundo espiritual. E você vai entender o que a Bíblia quer dizer. Espiritualidade. O homem é espiritual. Então dentro dele mora primeiramente, antes de morar o Espírito Santo, antes de morar espíritos malignos e antes de morar o espírito demoníacos, demônios,
mora o espírito próprio, o espírito da vida, o espírito que faz respirar, o espírito que faz andar, o espírito natural, feito especificamente para dar movimento e interação a cada pessoa. Então, antes das pessoas serem possuídas por demônios e antes das pessoas serem possuídas e cheias do Espírito Santo, elas têm o seu próprio espírito, chamado do espírito do homem, o sopro de Deus, o fôlego da vida. Esse é o espírito, vamos dizer, o espírito natural. Ora, no espírito natural, por que natural? Porque ele foi específico para dar vida e composição ao natural, que é o corpo. Então você, cada um de nós, somos espirituais. Independente da fé, independente do credo, independente da religião, existe uma espiritualidade dentro de cada um de nós. E daí se dá a partida, e daí se dá as consequências. O apóstolo falou que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E dentro de nós, da igreja de Cristo, se produz os frutos do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Em Mateus, vimos dizer que a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Glória. Vimos que o Espírito Santo se apodera das vidas. No Antigo Testamento, ele se apoderava dos profetas, se apoderou de Sansão. E quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, ele tinha uma força extraordinária, fazia maravilhas. Quando o Espírito se apoderava dos profetas, das profetisas, Deus fazia o que ele tinha para fazer, o Espírito de Deus. Então veja que há uma interação espiritual. Então nós somos espirituais. E daí se parte as possessões malignas, as possessões espirituais. Aleluia. E a alma, ela é consequência da produção do teu espírito e da tua carne. A alma, ela é resultado, ela é ato. Quando se fala de alma, se fala de ato. Quando se fala de alma, se fala de consequência, de atitudes, de consciência, de feitos, ou glória. Então, quando este corpo ele está possuído por espíritos malignos, a minha alma será condenada, porque todas as minhas práticas elas serão tendenciosas para a perdição, porque dentro de mim, além de eu ter o espírito da vida, que é o espírito que se faz só movimentar, existe um espírito maligno. E o papel desse espírito maligno é matar este corpo. O papel do espírito maligno é matar o corpo. Enquanto o espírito, o sopro de Deus, olha, escute bem, precisa entender o que é Espírito Santo e o espírito da vida, o espírito do homem, que vem de Deus também, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que ele tem uma ação específica, né? Mas antes disso existe o Espírito de vida, que dá vida, que Deus soprou em Adão, soprou no homem e fez ele viver, fez ele ter vida, e vida com abundância, né? Vida, comer o que é ter vida? É viver, é comer, é ser feliz, é ter uma estrutura boa, é ter paz, é ter um corpo saudável. Isso é espírito de vida, glória. E dentro de cada um tem esse espírito. Mas o papel dos espíritos malignos é matar este corpo, é fazer com que o espírito que nós temos da vida, que é o fôlego de vida, o papel desses espíritos malignos, dos demônios, é matar o corpo. Além de matar a tua alma, de levar a alma para o inferno, porque um corpo possuído por espíritos malignos, um corpo possuído por demônios, as práticas deste corpo serão catastróficas, ela será tendenciosa para Satanás, ela penderá para o inferno, ela penderá para Satanás, para as obras e os desejos e a obra de Satanás. Porque o resultado das ações de espírito maligno no corpo
é tudo para a perdição. Então, um corpo possuído por espíritos malignos, além daquele corpo morrer, o que é que um espírito maligno faz no corpo? Ele mata o corpo. Ele destrói os ossos, ele destrói as células, ele destrói todo o sistema orgânico daquela pessoa, ele compromete principalmente a mente. E onde é a morada, e onde é o núcleo, e onde é a funcionalidade do mundo espiritual? É na cabeça. A Bíblia está repleta de falar, ela orienta a respeito do comando do corpo. O comando do corpo está na cabeça. A cabeça da igreja é Cristo. A cabeça do teu corpo está sobre os teus ombros, né? Então a cabeça, além do coração, a cabeça é aqui. Então o controle e a morada do espírito, tanto do espírito humano, está aqui, está na cabeça, é aqui. É tanto que os médicos dizem, teve morte cerebral, né? Por que não disse teve morte no joelho, teve morte no estômago? Não, ele disse teve morte cerebral. O coração está batendo, mas com auxílio de maquinários. O pulmão está insuflando porque está entubado. E, né, o respirador mecânico está fazendo ele respirar. Mas já teve morte cerebral, ou seja, morte encefálica. Ou seja, os médicos não conseguem dar mais jeito porque no mundo, aqui é o mundo espiritual. Você entende? O mundo espiritual. E os médicos só trazem um olhar científico, porque o que eles podem fazer é isso. A medicina, ela tem limite. A medicina, ela só trata o que é natural. Ela não consegue tratar o que é espiritual. Ainda tem uma via tendenciosa de análise aos pensamentos, a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, os psiquiatras, enfim. Mas eles tratam a nível de medicação, né, com seu diagnóstico, mas não traz a cura. Por quê? Porque é do mundo espiritual, que eles queiram ou que eles não queiram, que eles aceitam ou que eles não aceitam. Não, eles não são obrigados a aceitar. E também a opinião deles não interessa para Deus e para a verdade. Não interessa, não faz diferença alguma. A opinião da medicina não faz diferença para Deus. Entende? Oh, glória. Então, um corpo possuído por espíritos é um corpo que sofrerá. Então, Deus disse que Deus soprou dentro do homem o espírito. Então, quando esse corpo está possuído por espíritos malignos, esse corpo vai sofrer. Então, a Bíblia está repleta de orientação a respeito do mundo espiritual. Então, dentro de cada um de nós tem um espírito de vida. E dentro deste corpo, além do corpo de vida, vai ter uma interação do teu espírito com o Espírito Santo. Quando esse corpo está cheio do Espírito Santo, há uma interação do Espírito Santo com o espírito do homem, que é o sopro de vida dado por Deus. E quando há essa interação, nós vimos lá em Gálatas os frutos do Espírito Santo. Mas antes de ter os frutos do Espírito Santo, acontece uma metamorfose, acontece uma ação dentro deste corpo. Uma ação de paz, uma ação de gozo, uma ação de alegria, uma ação de felicidade e uma ação de saúde para o corpo. A Bíblia diz que o Espírito produz saúde no corpo. Saúde para os teus ossos, saúde para a tua carne, saúde para a tua vida, saúde para a tua estrutura anatômica. E é bem provável que algumas doenças, a maioria delas, são frutos do mundo espiritual. O médico não consegue curar porque é de fator espiritual. E ele vai tratar o que? Ele vai tratar os sintomas. Ele vai tratar os sintomas deste corpo, a febre, o inchaço, o edema, o pus. Ele vai tratar isso e aquilo. Ele vai tratar a nível de estrutura óssea, a nível de estrutura anatômica, a nível de estrutura molecular celular, mas ele não conseguirá tratar a nível espiritual. Então, se essa produção, se o princípio ativo desta doença ela é espiritual, não tem médico no mundo, em lugar algum, que cure ou glória, porque é de nível espiritual. Pode tratar, mas o princípio ativo está lá, que é o espírito maligno, que é os demônios. E temos várias doenças a respeito deste nível, principalmente as doenças psiquiátricas, as doenças psicológicas, né?
Não há uma cura. Por que não há uma cura? Por que não há uma cura? Porque existe um fator espiritual. Porque o homem é espírito. E quando as pessoas ignoram esse ponto de vista espiritual, a tendência dela é afundar cada vez mais. A tendência delas é afundar cada vez mais. Porque o homem é natural, o homem é estrutura, porque a Bíblia diz que ele é. O homem é osso, tem que tratar o osso, tem. Mas antes de um homem ser tudo isso, ele é espiritual. Porque dentro dele está o espírito da vida. Então, quando o corpo está cheio, Jesus disse que quando esse corpo está cheio de espíritos malignos, a tendência desse corpo é ser pior do que era. Este corpo produzirá coisas terríveis, acontecerá coisas terríveis com este corpo. Então, um corpo possuído pelo espírito maligno é terrível. Vê as pessoas que trabalham na prostituição, ela só tem lucro, ela só tem êxito enquanto o corpo dela está sarado. Quando os peitinhos estão durinhos, né? Quando o corpinho está bonitinho, está tudo em dia, aí ela consegue ganhar dinheiro com o seu corpo. Mas é o que o diabo faz? O diabo, desde a adolescência, ele vamos estragar este corpo. Ou seja, o que o diabo quer é estragar o teu corpo. Por isso que Paulo disse, o teu corpo é morada do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, com o teu espírito, ele vai produzir vida. Ele vai produzir saúde. Ele vai produzir coisas boas para o teu corpo. Saúde para a tua mente, saúde para o teu coração. Literalmente, saúde para as artérias. Saúde, por isso que existe a gula, o pecado da gula. O que é o pecado da gula? Não é só comer muito. Não é só comer em quantidade, não. É comer em quantidade exagerada de carboidratos. Comer em quantidade exagerada de gordura. De gordura danosa. Né? O HDL, o sódio, o potássio e etc. Isso é gula. Gula não é só um prato cheio. A gula, ela vai a nível de carboidratos, ela vai a nível de nutrientes. Então o diabo ele está interessado em fazer com que o sódio ele aumente dentro do seu organismo para que você tenha um AVC, uma pressão alta. Isso é um descontrole. Parece ser um descontrole. Não parece ser pecado, mas é. Isso é uma ação maligna. Pessoas que não conseguem ceder à pressão arterial. Por quê? Existe um princípio ali, camufladamente espiritual. E o médico, ele trata o quê? Ele vai tratar os sintomas da pressão alta. Chegou com a pressão 200 por 100, ele vai tratar aquela pressão para fazer ela baixar. Mas ele não vai curar. Ele vai dizer, tenha um controle, você vai precisar ficar tomando hidroclorotiazida, você vai ficar tomando o losartana e por aí vai. Né? E mesmo assim são os psicotrópicos. Você chega com um problema psicológico, dor, surtando, vendo as coisas assim, aí ele vai dar o que? Diazepam, e por aí vai. Ele vai te dar os psicotrópicos da vida. Então, porque o interesse de Satanás é destruir o seu corpo. Destruir o seu corpo, destruir a sua estrutura anatômica, destruir a sua estrutura óssea, destruir o que você tem, que é a sua vida, que é o seu corpo. Então, antes de sermos naturais, nós somos espirituais. E nessa espiritualidade existe o Espírito Santo e existe os demônios. Então, a maioria das pessoas estão cheias de espíritos malignos, espíritos que produzem a depressão, espíritos que produzem a loucura, espíritos que produzem os surtos psicóticos, que os médicos dizem que está tendo surto psicótico, mas são espíritos que produzem o medo, espíritos que produzem a tristeza profunda. Eu não estou falando de sentimentos normais do corpo, eu estou falando de coisas exacerbadas, de coisas exageradas, de coisas que não tem diagnóstico, de coisas que você fica procurando, meu Deus, mas o que está acontecendo? São espíritos. Por quê? A Bíblia diz que esse corpo, ele é morada de espíritos. Só que a Bíblia orienta a ser morada do Espírito Santo. Mas a Bíblia deixa bem claro que este corpo também é morada, se você não vigiar, morada de espíritos malignos. E quais são as portas de entrada para esses espíritos malignos? São os sentidos. São os sentidos, o olho,
Entra pelo olho, entra pela boca, entra pelas mãos, entra pelas tuas atitudes. E daí está a alma. Entre o corpo e o espírito do homem está a alma. O espírito do homem é o fôlego de vida. É tanto que quando está no caixão, já viu um defunto? Você já viu uma pessoa morta dentro de um caixão ou em cima de uma pedra? Eu já vi, eu já trabalho há 20 anos, eu sempre vejo defunto, sempre vejo gente morta. E quando você olha para uma pessoa morta, você vê a estrutura anatômica. Nas primeiras 6 horas, o corpo já vai mudando, já vai ficando uma cor diferenciada. E uma das piores carniças é a carniça humana. Vai criando uma rigidez esquelética. Você não consegue, depois de um certo tempo, você não consegue mais mexer com a articulação óssea, porque aquele corpo não tem mais espírito. E escute bem, tanto o Espírito Santo como o espírito maligno, eles não gostam de possuir, de habitar em corpo morto. Glória. É tanto que quando Deus fez o homem, ele fez do pó da terra, e ele soprou dentro dele o quê? O espírito de vida, o fôlego de vida, que é o espírito do homem, é o que dá vida a ele. Porque este corpo morto não serve para nada. A Bíblia está repleta de orientações no Salmo, no Provérbio, diz que esse corpo volta ao pó e não serve para mais nada. Acabou. Então, quando o espírito de vida sai, quando este corpo morre, os espíritos malignos saem também. E vai para outro corpo, porque aquele corpo morreu. E o que eles querem? Eles fizeram já o que eles tinham para fazer. Então, quando eles possuem um corpo, eles possuem para matar. Eu não sei se o seu corpo está possuído por demônios, por espíritos malignos ou pelo Espírito Santo. Mas eu sei de uma coisa, através da Bíblia: preserve do seu corpo. É tanto que ele acaba com as prostitutas, Elas vão se destruindo, ninguém quer mais transar com elas, fazer relações sexuais com elas em um certo tempo. Por quê? Não existe mais corpo. O corpo já está destruído, deteriorado, porque o demônio ele faz isso, Então, o que é que nós estamos vendo atualmente? A degradação do corpo. Eu não estou falando só de pecado de adultério, não. Isso é só o pecado capital, é o pecado principal que todo mundo conhece. Mas é a degradação do corpo, a desvalorização do corpo. Meninas e meninos degradando os seus corpos. Meninas, isso é sério. Por que não fala isso abertamente, Então aqui fica uma orientação a respeito da degradação do corpo, a morada do espírito. Então o seu corpo é morada de espíritos, o seu corpo é morada do mundo espiritual, tanto do seu próprio espírito de vida, como do Espírito Santo ou de espíritos malignos. Mas que o seu corpo, que o nosso corpo, seja morada e habitação do Espírito Santo.